Então Paulo está dizendo aqui para mim e para você que esse espinho na carne trazia muita dor a ele e muita humilhação. E ele está dizendo que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Então logo a gente pensa, foi Satanás que colocou? Não foi Satanás que colocou. Satanás é um instrumento, mas quem colocou foi Deus. Quem colocou foi Deus. Eu desci do terceiro céu, foi-me posto um espinho na carne. Toninho, foi-me posto não significa que foi Deus. Mas se você vai mais para frente no contexto, quando Paulo continua, você percebe que foi o próprio Deus que colocou esse espinho na carne, usando Satanás para isso. Mas isso não pode acontecer. Não pode? O que aconteceu na história de Jó? Quem colocou o sofrimento na vida de Jó? Quem foi usado para isso? Aqui é a mesma cena. E isso trazia tanto sofrimento para Paulo, esse espinho na carne, a ponto de Paulo orar 3 vezes. Eu imagino Paulo orando: Senhor, tira esse espinho na carne, está doendo demais, Senhor. E silêncio. Paulo vai a segunda vez, vai orar, orando. Silêncio de Deus. A terceira vez orando. Cristo responde, o próprio Cristo responde: a minha graça te basta. Sabe o que Cristo respondeu para Paulo, quando Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse essa dor, esse sofrimento dele? Cristo disse para ele: a minha graça te basta. Paulo, eu não vou tirar esse sofrimento, eu não vou tirar esse espinho, você vai andar com esse espinho. Você vai andar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo está dizendo para Paulo 2 coisas aqui. Primeiro, quando ele diz a minha graça te basta. Primeiro, aquilo que eu fiz por você na cruz, isso te basta para te dar esperança. Isso te basta para te consolar. Isso te basta para trazer paz. No segundo sentido, a graça que Cristo está falando, a minha graça te basta, é a graça que o próprio Deus dá a nós, dá a Paulo, para suportar o sofrimento. Vem cá, a gente vive num contexto que a gente tem liberdade para falar do Evangelho. Existem países que você não tem liberdade para falar do Evangelho. Eu contei uma vez, eu sempre ouço Portas Abertas. E Portas Abertas fala sobre os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Eu ouvi o relato de uma mulher, uma esposa, uma viúva, que era da Nigéria e um grupo islâmico radical invadiu aquele lugar, e o chamado Boko Haram invadiu aquele lugar, e o marido dela disse assim: a nossa filha está na escola, eu vou ter que ir lá buscar minha filha, eu não vou deixar minha filha desse jeito, eu tenho que ir lá buscar. Um pai corajoso, o que o pai deve fazer, porque hoje que tem de pai frouxo, mas o que o pai deve fazer, ir lá buscar a filha. Não, eu vou lá, vou enfrentar. E ele foi. Só que no carro dele, carrinho velhinho, tinha uma Bíblia. E ele passou numa barreira do Boko Haram. Os caras viram aquela Bíblia, tiraram ele e o mataram. A picaretada. A picaretada. Pediram primeiro para ele negar a Jesus. Pediram para ele negar a Jesus. Ele falou: eu não nego. Os caras estavam com a picareta na mão: eu não nego. Eu fico imaginando: Zé, você teria coragem, Zé? Você teria coragem, Giovana? Naturalmente, você teria coragem? Nenhum de nós teríamos coragem. Mas a minha graça te basta. Aquele homem só suportou aquela dor por graça.
Porque o próprio Cristo, independente do sofrimento que a gente esteja passando, Ele vem com consolo, Ele vem com alívio, Ele segue, Ele pega na nossa mão e Ele segue. É justamente isso que Jesus está falando para Paulo. Paulo, eu não vou tirar, mas eu vou passar essa prova com você. Eu vou estar com você, eu vou te consolar, eu vou te trazer paz, eu vou te trazer alívio. Mas a dor eu não vou tirar, o sofrimento eu não vou tirar. E por que Deus não tira? O próprio Paulo diz, quando ele desce do terceiro céu, ele diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com as visões que eu tive, foi-me posto o espinho na carne. Deus tem os seus motivos. Ele colocou aquele espinho na carne para não perder Paulo. Porque a nossa tendência, quando a gente tem uma visão maravilhosa dessa, é nos sentirmos mais santos, nos sentirmos melhor que as outras pessoas. E Deus prefere usar um homem doente, um homem em sofrimento, do que um soberbo. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Até quando Ele lança sofrimento nas pessoas. E Ele lança assim. O teu sofrimento, o meu sofrimento, tudo que acontece na nossa vida, você acha que vem de Satanás? A gente já falou sobre isso, soberania, mas deixa eu só tentar colocar na cabeça de vocês. Imagina que vem o sofrimento na minha vida. E aí eu digo assim, isso não é de Deus, isso é Satanás. Significa que Satanás venceu a Deus? Porque Deus estava tentando te proteger. E aí vem o sofrimento na sua vida, vem a dor na sua vida, e aí Satanás venceu. Não, Satanás nunca vence. Satanás é um cachorro. Eu falo isso, eu encho a boca para falar. Satanás é um cão, um cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então não tema. Fiquem espertos. Ele está ao nosso derredor e a intenção dele é fazer com que a gente se perca. Mas Ele não faz nada sem que Deus decrete. Então, vem o sofrimento sobre a vida de Paulo. Tem um motivo para esse sofrimento vir. Só que o próprio Cristo diz: meu filho, olha para a cruz, o que eu fiz por você lá na cruz, isso te basta. Eu provei o meu amor por você. O meu amor não se prova pelo fato de você estar vivendo uma vida de saúde. O meu amor não se prova quando você está vivendo uma vida farta. Eu não te amo mais porque você está bem. Eu não te amo mais porque você tem saúde, porque você tem prosperidade. E eu não te amo menos pelo fato de você estar doente. Eu não te amo menos pelo fato de você pobre. Você está pobre, passando por necessidade. O meu amor por você é demonstrado naquela cruz. E aí Paulo entende. E a declaração de Paulo é maravilhosa. Paulo entende o que Jesus disse a ele. Então Paulo diz: olha o que Paulo diz no verso 9. No verso 9 diz assim: então Jesus me disse, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus na nossa vida se aperfeiçoa quando a gente está fraco. Eu ouvi uma história um dia de um retiro de pastores. E nesse retiro tinha um lago bonito, um lago. E um pastor foi inventar de ir nadar. Estava lá nadando, e deu cãibra. E ele começou a se afogar. E aqueles pastores ali do lado de fora do lago, todo mundo desesperado. O irmão João lá, ele foi campeão em natação. Chamou o irmão João parado lá, só olhando. E o cara se debatendo, e o irmão João parado olhando.
Quando o cara parou, o irmão João entrou dentro da água, nadou, pegou o irmão lá e trouxe, colocou, salvou a vida do cara. Os pastores indignados: você é maldoso, você deixou ele sofrendo lá, por que você não foi lá e salvou ele rápido? Se eu fosse, enquanto ele tivesse força, morreria eu e ele, porque ele se agarraria em mim e morreria eu e ele. Mas quando ele desistiu dele mesmo, ele se sentiu fraco, desistiu dele mesmo, então foi o momento que eu fui lá e o resgatei. Vocês entenderam? Vocês entenderam? É no momento que nós estamos fracos que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Eu conto isso, né, quando eu estava aqui, eu e Gui. Eu gravei um vídeo testemunhando a depressão que eu tive. Foi justamente isso que eu senti. Foi no momento que eu estive mais fraco, a ponto de tirar minha própria vida. Sério mesmo, eu pensei em tirar minha própria vida várias vezes. No momento que eu estive mais fraco, que eu senti o poder de Deus se aperfeiçoando. Que eu senti mais vontade de orar. Que eu senti mais vontade de entender as escrituras, de ler as escrituras, de me aproximar de Deus. E era justamente isso que Ele queria de mim, no meu sofrimento. Deus sabe fazer todas as coisas, meu irmão. Paulo continua: então a minha graça me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí é o que Paulo fala: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo não é bobo, né? Eu não vou me gloriar em nada, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas, para que sobre mim, Paulo é bobo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou me alegrar. Gente, o quanto que Paulo sofreu por conta do Evangelho? Ele foi esbofeteado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele teve naufrágio, ele sofreu injúria, ele foi perseguido. Esse homem aqui, ele terminou seus dias dentro de uma masmorra, só aguardando o momento de ser decapitado. E ele morre decapitado pelo Império Romano. Mas ao final ele diz: terminei a minha carreira, guardei a fé. Por que não? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Partir, morrer, é partir para estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Esse é Paulo. Na necessidade, perseguições e angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Às vezes, meu irmão, passamos momentos difíceis. Mas é no momento difícil, no momento da nossa fraqueza, é que nós podemos nos sentir fortes em Cristo Jesus. Finalizando, eu quero trazer 2 lições aqui para mim e para você. Primeiro, qual o motivo da Bíblia, de Paulo, da Bíblia, não definir, não nos revelar o que é esse espinho na carne? Qual é o motivo? Por que ele não revela o que é esse espinho na carne? Para que eu, irmã Joaquina, seu Luiz, a irmã, Dina, eu esqueci, tá? Irmã Dita, Giovana, Zé, para que nós nos identificamos com esse espinho na carne. Cada um de nós temos ou teremos espinhos na carne. Esses espinhos na carne é o que o próprio Paulo chama do dia mau. O dia que muitas vezes somos diagnosticados com câncer. O dia que perdemos um filho, que perdemos a esposa, que perdemos o esposo. O dia que perdemos o emprego. O dia que perdemos a mamãe, o papai. O dia do sofrimento, o dia da dor, o dia da doença.
o dia do desespero, o dia da depressão. Todos nós podemos passar por isso. Esse é o nosso dia mau. Esse pode ser o nosso espinho na carne. Nós podemos ter espinhos na carne agora. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você, que Cristo está dizendo para mim e para você, é o mesmo que ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Eu vou estar com você no sofrimento, eu vou estar com você no seu momento difícil. Olhe para a cruz, olha o que eu fiz por você. E por fim, ninguém nesse mundo foi mais humilhado do que o nosso Cristo. Isso te lembra alguma coisa? Quem que ora 3 vezes no Getsemane? Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou a 3ª vez. E sabe o que acontece de maravilhoso? Deus envia um anjo para fortalecer seu filho. E ele levanta daquela oração que ele estava tão oprimido ali, que ele chegou a suar sangue. Ele levanta daquele momento de opressão, não como um coitado que ia para a crucifixão, mas como um rei para a sua coroação. A partir daquele momento, ele se entrega. Lembra que Pedro tira a espada e tenta, e ele fala para Pedro: Pedro, para, Pedro. Você acha que se eu não quisesse me entregar, eu não oraria meu pai, e meu pai mandaria legiões de anjos? Foi para isso que eu vim. E Jesus foi para aquela cruz. Lembra do bofete? Jesus foi esbofeteado. Jesus foi cuspido. Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus foi trocado por um ladrão, por um assassino. Jesus foi açoitado como um bandido, como um prisioneiro. Jesus foi zombado, humilhado, colocado um espinho na sua cabeça para humilhar. Teve as suas mãos, seus pés cravados numa cruz. Ele foi condenado à morte mais humilhante que existe. Jesus foi crucificado nu, com as suas vergonhas, mostrando justamente para humilhar Jesus. E ele foi até o fim. Ele não abriu a sua boca como ovelha do matadouro. Ele não abriu a boca. Ele foi humilhado. Mas quem esteve com ele nesse momento era o próprio Deus. Até quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus sabia porque que Deus tinha que virar o rosto para ele naquele momento. Porque naquele momento ele estava manchado pelos nossos pecados. E aí ele pagou com seu sangue pelos nossos pecados. Maravilhosa graça. Esse é o nosso Deus, que prometeu que se nós crermos nele, ainda que morramos, ainda que aconteça comigo e com você a coisa que nós mais tememos, que é a morte, ainda que morramos, nós viveremos nele. Nós viveremos eternamente ao lado dele. E isso para nós basta. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa falar ao nosso coração, e que Cristo seja glorificado.